Você já imaginou receber uma ligação do hospital e ouvir que seu número está salvo no celular de uma desconhecida como pai? É o tipo de ligação que muda o destino, que faz o coração parar por um segundo e a mente mergulhar em lembranças que tentamos esquecer. Foi exatamente isso que aconteceu com um bilionário acostumado a controlar tudo, menos o passado que o assombra. A vida perfeita, construída sobre negócios e solidão, desaba em poucos segundos quando a voz do outro lado da linha menciona o nome de uma garçonete que ele jura nunca ter conhecido. Mas o destino, às vezes, tem maneiras misteriosas de cobrar o que o tempo tentou esconder. Entre arrependimentos, segredos e um amor que ficou preso no passado, essa história vai te provar que nem o dinheiro nem o poder conseguem apagar a dor de um abandono. E quando o coração é colocado à prova, o verdadeiro valor de quem somos começa a aparecer, mesmo que tarde demais. Foi assim que, naquela tarde chuvosa, um simples toque de telefone fez o passado bater à porta. Antes que essa história siga e revele o que estava por trás daquela ligação, eu quero te pedir algo simples, mas que faz toda a diferença. Se você acredita que o destino sempre encontra uma forma de juntar o que o tempo separou, deixa o seu like agora. Isso mostra que histórias como essa ainda tocam corações e merecem ser contadas. E me conta aqui nos comentários. Você já viveu algo que parecia uma coincidência, mas no fundo sentiu que era o destino agindo? Eu leio cada um, e suas palavras ajudam a manter viva essa corrente de fé, amor e perdão. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque as próximas histórias vão te emocionar ainda mais e te fazer acreditar de novo que o amor sempre encontra o caminho de volta. Agora, respira fundo, porque o que esse bilionário vai descobrir no hospital vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. Era uma tarde cinzenta, e o som da chuva batendo na janela parecia combinar com o peso que o bilionário carregava no peito. O toque do celular cortou o silêncio do escritório, e ele atendeu com a frieza de quem já não se surpreende com nada. Mas bastou ouvir aquela voz do outro lado da linha para algo dentro dele estremecer. Senhor, aqui é do Hospital Central. Seu número está salvo no celular de uma jovem chamada Ana e está identificado como pai. Por um instante ele ficou mudo. O nome não lhe dizia nada, mas aquela palavra, pai, ecoou com força, como se abrisse uma porta trancada há muito tempo. O olhar dele se perdeu no vazio, e uma sensação estranha começou a crescer. Medo, culpa, curiosidade, talvez tudo ao mesmo tempo. Tentou racionalizar, dizendo a si mesmo que devia ser um engano, mas o coração não acreditava nessa desculpa. Era como se algo maior estivesse empurrando-o para aquele hospital, como se o destino estivesse cobrando uma conta antiga, uma que o dinheiro não podia pagar. E enquanto ele pegava o casaco e saía, sem saber exatamente por quê, uma única pergunta martelava em sua mente. E se não fosse um erro? O caminho até o hospital parecia mais longo do que qualquer viagem que ele já tivesse feito. O motorista tentava puxar conversa, mas ele mal ouvia. Estava preso em pensamentos que doíam mais do que queria admitir. Cada farol vermelho parecia um lembrete de que, por mais que tivesse fugido do passado, ele nunca tinha realmente escapado. As lembranças vinham em flashes. Um amor que não deu certo, uma despedida mal resolvida, uma jovem chorando com um bebê nos braços. Ele sempre acreditou que algumas portas deveriam permanecer fechadas, mas naquela tarde, todas pareciam se abrir ao mesmo tempo. Dentro dele, um conflito crescia, entre o homem poderoso que construíra impérios e o homem que, um dia, teve medo de amar. O hospital surgia à frente como um símbolo do que ele mais evitava, encarar a própria verdade. E enquanto o carro parava diante da entrada, uma gota de suor frio escorria por sua têmpora. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle, mas a sensação era clara.
algo muito maior do que ele estava prestes a acontecer, e no fundo, talvez já fosse tarde demais para voltar atrás. O corredor do hospital cheirava a desinfetante e lembranças adormecidas. Cada passo ecoava como se o tempo tivesse voltado, empurrando-o para dentro de um passado que ele jurou enterrar. A recepcionista o olhou com surpresa quando ele se apresentou, e a voz dela, calma, mas firme, confirmou o que ele temia ouvir. Ela está internada, senhor. Sofreu um desmaio no trabalho. O nome do contato de emergência era o seu. Aquelas palavras perfuraram o silêncio que ele tentava manter dentro de si. O bilionário, acostumado a resolver tudo com uma assinatura ou um cheque, percebeu que dessa vez não havia nada que o dinheiro pudesse controlar. O coração acelerava e um aperto crescia no peito, o tipo de sensação que nenhuma fortuna ameniza. Ele caminhou até o elevador, as portas se fecharam, e pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. Medo de descobrir quem era aquela jovem e o que o ligava a ela. Porque, no fundo, algo nele dizia que o destino não dá voltas por acaso. E talvez aquela ligação fosse o começo de um acerto de contas que ele nunca quis enfrentar. Ao entrar no quarto, o som dos aparelhos médicos foi a primeira coisa que o atingiu. Aquele bip constante que parecia marcar cada segundo de uma vida suspensa entre o passado e o presente. Ela estava lá, deitada, com o rosto pálido e uma expressão serena, como se dormisse depois de uma longa luta. Ele se aproximou devagar, sem entender por que as mãos tremiam. Observou cada detalhe, o curativo no braço, os fios finos de cabelo caindo sobre o travesseiro, a respiração leve. Era apenas uma garçonete, ele repetia mentalmente, mas o coração insistia em dizer o contrário. Uma enfermeira entrou e, ao reconhecê-lo, perguntou se ele era o pai. A pergunta o desarmou. Tentou responder, mas a voz falhou. A enfermeira explicou que o celular dela tinha várias ligações recentes para o número dele. Ela o chamava de pai, completou. Ele ficou imóvel, sem saber o que pensar. Cada palavra ecoava como um enigma impossível. E enquanto olhava para aquela jovem indefesa, uma sensação de déjà-vu começou a tomar conta dele, como se estivesse diante de um pedaço de si mesmo que o tempo havia tentado apagar. Enquanto a enfermeira se afastava, ele ficou ali, sozinho, observando aquela jovem e tentando entender o que o destino queria lhe mostrar. Foi quando percebeu a bolsa dela sobre a cadeira. Por instinto, abriu. Não por curiosidade, mas por uma necessidade que ele mesmo não conseguia explicar. Dentro, encontrou um caderno velho, uma pulseira simples e uma foto já amarelada pelo tempo. Na imagem, uma mulher sorria com uma menina pequena nos braços. O coração dele disparou. Aquele sorriso, ele conhecia. Era o mesmo sorriso da única mulher que ele amou de verdade e que, por medo e orgulho, deixou escapar. Aquele rosto era impossível de esquecer, mesmo depois de tantos anos tentando. Sentiu o chão sumir sob os pés. Aquela criança poderia ser ela. A semelhança era assustadora e naquele instante tudo começou a fazer sentido. As ligações, o nome salvo no celular, a palavra pai. Ele sentou-se, atordoado, encarando a foto, e uma lágrima silenciosa escapou antes que pudesse contê-la. O passado que ele enterrou estava ali, vivo, respirando diante dele. E não havia mais como fingir que não era real. O som da porta se abrindo o tirou de seus pensamentos. A jovem começava a despertar, ainda fraca, os olhos piscando lentamente diante da luz do quarto. Ele se levantou, sem saber o que dizer, enquanto o coração batia descompassado. Quando ela o viu, um breve silêncio preencheu o ar, seguido por uma frase suave, mas cortante. Eu sabia que um dia o Senhor viria. Aquelas palavras o desarmaram completamente.
Ele tentou disfarçar a emoção, perguntando se ela o conhecia, mas o olhar dela dizia mais do que qualquer resposta. Minha mãe me falava sobre o homem que me ensinou o significado da ausência. A voz dela tremia, mas não havia ódio, apenas uma dor antiga e cansada. Ele sentiu o peso de cada sílaba, como se o tempo estivesse lhe cobrando anos de silêncio. A enfermeira se aproximou para ajustar o soro, e nesse breve instante ele desviou o olhar, tentando conter as lágrimas. Tudo o que ele construiu parecia pequeno diante daquela verdade que agora o esmagava. E quando ela o chamou de pai pela primeira vez, o som foi como um espelho se partindo. Impossível voltar a ser o mesmo depois daquilo. O ambiente parecia mais pesado a cada segundo, como se o ar carregasse todo o peso de anos perdidos. Ele tentava falar, mas as palavras simplesmente não vinham. Sentou-se ao lado da cama, as mãos trêmulas, o olhar perdido entre arrependimento e medo. Tentou oferecer ajuda, perguntou se ela precisava de algo, prometeu pagar o melhor tratamento, mas ela o interrompeu com firmeza. "O senhor acha mesmo que o que eu preciso é de dinheiro?" A frase o atingiu como uma flecha. Pela primeira vez, ele percebeu que sua presença ali não era um ato de caridade. Era um confronto com tudo o que sempre tentou fugir. Ela continuou, com lágrimas contidas. "Eu não queria o seu dinheiro. Só queria saber se um dia você pensou em mim." Ele baixou a cabeça, sentindo uma dor que nenhuma fortuna poderia curar. O silêncio entre os dois dizia mais do que qualquer desculpa. Ele, um homem acostumado a comprar soluções, agora descobria que o amor não se negocia, e que o perdão, quando vem, é sempre mais caro do que o arrependimento. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas, e com a voz baixa começou a contar o que nunca teve coragem de dizer a ninguém. "Minha mãe faleceu há poucos meses", disse olhando fixamente para o lençol, como se reviver aquela dor fosse quase insuportável. "Nos últimos dias, ela me contou tudo. Disse que meu pai era um homem importante, alguém que o destino levou embora antes que eu pudesse chamá-lo de pai." Ele ficou imóvel, sentindo cada palavra atravessar o peito como uma confissão tardia. A imagem da mulher da foto voltou à mente. O amor que ele abandonou por medo de perder o controle da própria vida. "Ela me pediu para procurar você", continuou a jovem. "Mas eu nunca imaginei que o homem dos noticiários, o bilionário que o mundo admira, fosse o mesmo que a deixou chorando com uma criança nos braços." As lágrimas dela, silenciosas, desarmaram qualquer defesa. Ele quis se explicar, mas não havia justificativa capaz de apagar anos de ausência. Naquele instante, o poder, o dinheiro, o nome, nada valia. Tudo o que restava era a culpa e a chance, talvez única, de reescrever uma história que o destino estava lhe devolvendo. Ele sentia o coração apertar, como se cada batida fosse uma lembrança tentando se libertar. Ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ela, e então fez o que nunca tinha feito na vida. Pediu desculpas. Não com palavras frias e ensaiadas, mas com a voz trêmula de quem finalmente entende o valor do que perdeu. "Eu errei, e não existe nada que eu possa fazer para mudar o passado, mas se você me permitir, eu quero estar presente daqui para frente." Ela desviou o olhar, sem saber se acreditava, e a emoção tomou conta do quarto. Pela primeira vez, ele não falava como bilionário, e sim como homem, como pai. "O que eu mais queria", respondeu ela, "era só ter alguém para chamar de família." Essas palavras rasgaram o silêncio e o transformaram. Ele segurou a mão dela com cuidado, sentindo o peso e a leveza daquele gesto ao mesmo tempo. Era ali, naquele hospital, que o orgulho finalmente se rendia ao amor. E embora ainda houvesse dor,
Algo dentro dele começava a mudar, como se a vida lhe desse uma segunda chance. Uma chance que ele não podia desperdiçar. Meses se passaram desde aquele dia. E o homem que um dia acreditou que o dinheiro era suficiente já não existia mais. O bilionário deu lugar a alguém que finalmente compreendeu o significado de amar sem esperar nada em troca. Agora, ele e a filha caminhavam lado a lado, reconstruindo uma relação que o tempo quase destruiu. Juntos, criaram uma fundação para ajudar jovens de comunidades carentes, um projeto que ela sonhava em realizar e que ele transformou em missão de vida. Nos olhos dela havia orgulho, nos dele arrependimento misturado à gratidão. Ele costumava dizer que o amor foi o melhor investimento que já fez, porque, diferente de qualquer fortuna, não perde valor com o tempo. Em uma tarde tranquila, sentado ao lado dela, olhou novamente para a foto antiga, a mesma que o fez chorar no hospital, e sorriu. O destino me tirou tudo o que o dinheiro podia comprar, para me devolver o que eu mais precisava sentir. Ela o abraçou forte, e naquele instante ele entendeu. O verdadeiro sucesso era ter reencontrado o amor que o tempo tentou apagar, mas que o coração nunca deixou morrer. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma, e talvez tenha lembrado que o amor verdadeiro nunca chega atrasado. Ele chega na hora em que o coração está pronto para perdoar. Então, se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo, eu recebo, porque quando a gente declara isso, abre espaço para que o destino também faça o impossível acontecer na nossa vida. E não esquece de deixar o seu like. Ele mostra que histórias de fé, amor e perdão ainda importam, e me ajuda a continuar trazendo mensagens que tocam a alma. Se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem muitas outras histórias emocionantes vindo aí, e cada uma delas tem o poder de te fazer sentir, refletir e acreditar de novo. E antes de sair, já clica no próximo vídeo que está aparecendo na tela. Ele vai te emocionar ainda mais e te mostrar que, às vezes, o destino só precisa de um segundo para mudar tudo.